Bom dia, irmãos. Paz do Senhor, amém? Graças a Deus, mais um domingo na presença do Senhor. Que bom que você está aqui, uma alegria podermos mais uma vez nos reunir para buscarmos ao Senhor, celebrarmos o seu nome, ouvirmos a sua palavra, adorarmos a Ele. E hoje nós chegamos ao terceiro dia da série de mensagens Viva com Propósito. Acho que já deu para guardar pelo menos o tema da série já, né? Viva com Propósito. E tudo que nós falamos até agora. Graças a Deus. Pode colocar para mim, por favor. Eu sei que é muita coisa, mas essa série é a segunda série que nós fazemos aqui no nosso prédio atual. E diferente da Café com Jesus, infelizmente Café com Jesus nós não conseguimos gravar. Não conseguimos, ainda estamos no processo de aquisição da câmera. Esses dias me perguntaram, pastor, o que está faltando? Dinheiro. E a câmera é um pouco mais de R$6.000, mas estamos no processo de aquisição, em breve nós teremos. Mas nós já estamos gravando áudio. Então nós já temos as duas primeiras mensagens gravadas e lá no YouTube. Então você que perdeu o primeiro dia, o segundo dia, você pode acompanhar lá no YouTube e ficar em dia com a série. Hoje é o terceiro dia. Muito bem, vamos à palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro propósito. Nós já falamos aqui do primeiro propósito, viver para a glória de Deus. Segundo propósito, promover a unidade. E hoje vamos falar do terceiro propósito, entendendo que o contexto de tudo é que o sentido da vida está no Criador. O sentido da vida está na videira. Você que tem nos acompanhado, vocês viram que nós temos usado João capítulo 15 para falar da analogia da videira. Essa analogia ela tem nos ajudado aqui a entender e a compreender sobre o nosso propósito. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Essa analogia é que tem nos acompanhado durante esse domingo, mas assim como no domingo passado, hoje também temos vários textos aqui também para compartilhar com os irmãos, então esteja atento. Vocês aqui domingo passado ficaram sem, né? Nós ficamos sem data show no domingo passado, conseguimos corrigir já para o culto à noite, e durante essa semana foi tudo configurado. Então tá bonitinho aqui. Isso aqui faz uma diferença enorme, não é verdade? E vocês vão poder acompanhar, eu preparei alguns slides também para nós acompanharmos os versículos e algumas ênfases que eu quero dar aqui. Eu vou novamente ao texto de João no capítulo 15, a partir do versículo 1 ao 5. Que diz assim: eu sou, está dando para ler? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Feche seus olhos por mais uma vez, vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nós queremos pedir Tua direção, Tua graça, o auxílio do Teu Espírito para aquilo que vamos falar nessa manhã. Que o Teu Espírito venha nos ajudar a entender e compreender, que o nosso coração esteja disposto a absorver e que essa palavra frutifique em nossos corações. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. A videira tem um agricultor. O agricultor é o pai. É ele que cuida, é ele que rega. Então nós temos aqui a videira, que é Cristo. Nós temos aqui o pai, que é o agricultor, que cuida. E nós somos os ramos, nessa analogia. Então nós temos o quê? Um cenário propício. O regador ou o agricultor é muito bom. A videira é perfeita.
E os ramos? Esses precisam produzir frutos. Porém, nós temos um cenário propício para isso, concorda? Nós temos um cenário saudável para o crescimento e para a frutificação. Porque nós temos o agricultor que é perfeito e a videira que é perfeita. Não tem como estar na videira e não dar fruto. O ramo que não dá fruto tem algo errado. Porque se o agricultor é perfeito, se a videira é perfeita, por que existe um ramo ali que não dá fruto? Tem alguma coisa errada. Por isso que o texto é muito claro e fala, esse ramo que não dá fruto é cortado. Porque tem alguma coisa errada com ele. Então, ele é cortado. Não é natural não dar fruto. O natural é dar fruto. Não é natural uma árvore em situações propícias não dar fruto. Se não dá fruto, é aparência. Um ramo que não dá fruto é simplesmente aparência. Aparência de estar conectado. Aparência de estar ligado na videira. Aparência de estar conectado na videira, mas se não dá fruto, é falso. É fake. Tem alguma coisa errada. E por isso, esse ramo que vive de aparência, ele é cortado. Se nós estamos conectados na videira, se nós somos os ramos, nós precisamos dar fruto. Agora, alguém que se diz estar conectado na videira e não dá fruto, ele está vivendo de aparência. Ele está se enganando e querendo enganar. E esse fruto não permanece. Ou melhor dizendo, esse ramo não permanece, esse ramo é cortado. O próprio Cristo corta. Ele é cortado. E falando sobre isso, a gente precisa se preocupar quando a gente se apresentar diante de Deus, justamente sobre o que nós estamos fazendo para Deus. Tem muitas pessoas que têm um medo. Quando se apresentar diante de Deus, eu tenho medo do que eu já fiz. Você não tem que se preocupar com os seus pecados. Você foi salvo? Você foi liberto? Você foi perdoado? Seus pecados foram apagados pelo sangue de Jesus. Você não tem que se preocupar com os seus pecados, mas você tem que se preocupar com o seu propósito. Você cumpriu ele? Você deu fruto? Ou você viveu de aparência? Às vezes a pessoa está tão preocupada com o que fez, que deixa de se preocupar com o que não está fazendo. E hoje Deus quer nos chamar a atenção para frutos. Um ramo saudável dá fruto. Se dar fruto é o meu propósito, o que é dar fruto? O que seria então dar fruto? Vamos pensar um pouquinho sobre o fruto. Os frutos não são para a videira, concorda? Os frutos vêm da videira, mas não são da videira, concorda? Não são para a videira. A videira não usufrui do fruto. Da mesma forma que quando você pensa nos ramos, os frutos são formados. Os frutos são formados nos ramos, mas o fruto também não é para o ramo. Certo? Então, se o fruto não é para a videira, e se o fruto não é para o ramo, o fruto é para quem? É para o outro. Certo? O fruto é para o outro. É outro que vem lá e pega. Então, quando nós falamos de fruto, nós falamos daquilo que nós oferecemos. Quando nós falamos de fruto, nós falamos daquilo que nós damos. Nós falamos daquilo que nós fazemos. Amém? Então, quando eu falo de fruto, eu falo de servir. E esse é o nosso propósito de hoje. Deus te criou para você servir. E eu quero aqui compartilhar com vocês alguns argumentos que vão provar biblicamente que a sua essência, que aquilo e a forma com que Deus te projetou tem o propósito de servir. Se nós estamos conectados nessa videira, aquilo que nós produzimos não é para nós. Se nós damos frutos, esse fruto não é para nós, é sempre para o outro. Por isso que servir é propósito de Deus para nós. E como que nós servimos a Deus? Se eu fosse perguntar para você, qual que é a melhor forma de servir a Deus? Como nós servirmos? Se nós estamos falando que o fruto não é para a videira, ou seja, eu estou produzindo fruto, mas esse fruto não vai para a videira.
esse fruto é para o outro, isso significa que nós servirmos a Deus servindo o outro, o próximo. Então, nós servimos a Deus através de pessoas. Guarde bem isso. Servimos a Deus através das pessoas. Eu não posso servir a Deus, guarde isso. Eu não posso servir a Deus sem ser relevante na vida de alguém. Eu sou um grande servo de Deus. Primeiro que servo não é grande. Então eu não posso ser, eu sou um servo de Deus, mas eu estou sendo relevante na vida de quem? Eu não posso servir a Deus se eu não for relevante na vida de alguém. Deus te criou para servir. E esses dias eu vi uma frase que diz o seguinte: você não cumpriu o seu destino até ajudar outro a cumprir o seu destino. O seu propósito está diretamente ligado justamente em quanto relevante você é para alguém. Existe uma ideia primitiva, uma ideia medieval, em que servir a Deus era através da clausura, ou seja, confinado. Muitas pessoas se confinavam e pensavam que eu vou me dedicar a Deus, trancado em um lugar, orando, me afastando do mal para eu não pecar, tendo uma vida de santidade, vivendo em orações. Isso é se dedicar a Deus? Isso é servir a Deus? Biblicamente, não. Por quê? Quando nós olhamos para o que é se dedicar a Deus nas Escrituras, nós vamos ver que dedicar a Deus é cumprir o seu propósito. E você fechado, trancado, guardado, achando que está vivendo simplesmente uma vida de oração, você não está cumprindo o seu propósito. Você está sobrevivendo. Sobrevivendo. Da mesma forma, existe ainda hoje uma visão um pouco mais, uma ideia um pouco mais moderna, que servir a Deus é ficar a semana inteira na igreja. Que servir a Deus é estar todo dia na igreja. E eu sei que se deixar, a gente gosta de igreja, eu sei que a gente gosta. Se deixar, tem gente que fica a semana inteira na igreja. Mas cumprir o propósito não tem a ver com quanto você retém, mas com o quanto você compartilha. Cumprir o propósito não é o quanto eu me encho para mim, mas o quanto eu compartilho. Porque nós vamos ver que cumprir o propósito não tem a ver com reter, mas com se esvaziar. Cumprir o propósito é aquilo que eu deixo pelo caminho, e não com o quanto eu guardo para mim. Não é sobre fazer reserva, é sobre se esvaziar e se doar. Isso é cumprir o propósito. Jesus é um exemplo disso. E para tornar isso mais prático, eu quero dividir aqui em duas partes a nossa reflexão hoje. Preciso me acostumar com o relógio ali. Eu quero dividir em duas partes o porquê servir e como servir. Tá? Então, pensando em por que servir, eu sei que eu já falei aqui, eu já respondi de certa forma, porque eu comecei falando aqui que isso faz parte da naturalidade da vida de um cristão. Se eu estou conectado na videira, se eu sou um ramo saudável, eu vou dar fruto. Então, de certa forma, isso já é uma resposta para que servir. Por que servir? Porque é o natural da vida. O natural é oferecer fruto para o outro. Mas eu quero ser um pouco mais específico e provar que servir faz parte. E eu quero enumerar 3 coisas aqui do que por que servir faz parte. E a primeira delas é que servir faz parte da natureza de Deus. E eu preciso que você me acompanhe agora com muita atenção, porque isso é muito claro na Bíblia, mas às vezes a gente não para pensar sobre isso. Que servir faz parte da natureza de Deus. Então, eu quero pensar aqui com vocês em um texto maravilhoso, um dos textos mais lindos que eu acho das cartas de Paulo, que se encontra em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Esse texto, eu tenho meditado muito sobre esse texto nesses últimos dias, meses. Porque meditar não é ler, meditar é ficar e voltar. E esse texto é realmente muito rico. Filipenses 2, do 5 ao 11.
que nos diz o seguinte: seja a atitude de vocês, preste atenção nesse começo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é a videira, nós somos os ramos. Se o sentido da vida, como eu disse lá no primeiro dia, está na conexão com o Criador, a vida do Criador nos dá propósito, certo? Então servir não é algo que vem do ramo, mas vem da videira. Faz parte da natureza da videira produzir frutos. Só que Deus produz através de nós. Então, o servir faz parte da natureza divina. Por isso que o texto começa falando assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, porque Cristo serviu. Então, nós estamos falando de algo que vem de Deus. Servir parte de Deus, começa em Deus, faz parte da natureza de Deus. Porque Deus, Ele serve desde o início. Como que a Bíblia começa? Falei sobre isso hoje na integração, eu citei esse texto. Gênesis 1:1 fala que no princípio Deus criou. Deus estava trabalhando no início do mundo. Deus estava fazendo arte no início do mundo, porque Ele criou, e criar é fazer arte. Então Deus, Ele está ali criando, trabalhando. Certa vez, Jesus, Ele disse para aqueles que o ouviam: o meu Pai trabalha até hoje. Deus trabalha. Deus, Ele compartilha aquilo que Ele é. Ele serviu e compartilhou o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele compartilhou. Ele serviu ao mundo e a criação com a sua própria arte, a beleza da criação, a beleza das coisas criadas. Quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vemos Deus serviu e ajudou ao povo a realizar o seu propósito. Deus conduziu o povo. Deus livrou o povo lá do Egito. Deus sustentou o povo durante o período do deserto. Deus guardou, libertou, sustentou. Deus tirou eles com mão forte dos seus inimigos. E aí tem um texto que é muito preciso nisso, que é um texto de 2 Crônicas, quando Deus fala para o rei Josafá: olha, nessa batalha vocês não terão que batalhar, eu vou batalhar por vocês. Olha só, Deus trabalhando, Deus servindo, eu farei isso por vocês. Mesmo a humanidade em sua rebeldia, distante de Deus, Cristo veio para servir. Cristo deixou sua glória, como o texto de Filipenses diz. Ele se esvaziou, lembra do que eu falei? Se trata de se esvaziar. Ele se esvaziou, assumiu forma de servo e veio servir. E isso fica muito claro nas suas próprias palavras, em Mateus capítulo 10. E o versículo 42, preste atenção nesse texto. Olha o que Jesus diz. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Olha só, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A maior manifestação de serviço está na cruz. Porque Jesus, Ele não fez algo, Ele não nos deu algo, Ele não nos serviu com algo. Ele deu a própria vida em serviço, se entregando na cruz para poder nos salvar. Ele é a maior expressão do que é o serviço. Servir faz parte da natureza de Jesus. O coração de Deus se move em serviço
porque ele ama. E o amor faz parte da sua natureza. Jesus era movido pelo amor, Jesus era movido pela compaixão. Porque assim como servir faz parte da natureza, o amor faz parte da natureza. Olhar para a vida de Jesus é perceber isso. Como ele servia em amor. Não se tratava de fazer, era quem ele era. Ele foi para a casa de Lázaro, Lázaro morto há 4 dias. Ele foi para ressuscitar Lázaro. Mas chegando lá, ele chorou, porque ele amava Lázaro. Ele sentiu a partida, ele sentiu a morte, ele teve compaixão. Jesus era movido todas as vezes no servir em amor. É muito lindo isso. Acho que foi a pastora Lília que compartilhou esses dias atrás aqui na terça. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Ele serviu ela, curando ela. Mas ele fez questão de conhecê-la e dizer, vá em paz. Quando ele curou o leproso, ele não falou para o leproso, seja curado. Ele tocou no leproso, porque o leproso não sabia o que era um toque há muito tempo. Jesus, ele não apenas fazia, ele se movia em compaixão e amor. Tudo que ele fazia, o servir dele era movido em compaixão e amor. Ele não se importava de ser visto com os pecadores, porque, por incrível que pareça essa frase, ele veio servir a esses pecadores. E aqui eu chego, se eu disse aqui que servir faz parte da natureza de Deus, eu também quero dizer que servir faz parte da cultura do céu. Não é só quem ele é quem ele quer que você seja. Se você vai para o céu, se você é do céu, se você foi salvo para ser discípulo de Jesus, servir faz parte da cultura do céu e você precisa servir. Eu quero agora ler outro texto. Esse texto vai ser um pouco longo, mas eu preciso que vocês me acompanhem. Depois eu vou dar um bônus aqui que vai facilitar ainda mais a compreensão. O texto é um texto, me acompanha aqui, João, capítulo 13, versículo 2 ao 15. Então vão ser aí 13 versículos. Me acompanhe. Nos diz o seguinte a palavra de Deus. Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o Senhor, mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Você consegue imaginar essa cena? Eu vou te ajudar a imaginar essa cena. Pode colocar o vídeo, fazer um favor. Apaga a luz aqui, por gentileza. Faça isso, Senhor. Espera, obrigado. Espera um pouco. Se der para voltar, volta, fazendo um favor.
Não quer mesmo que eu faça isso, Senhor? Obrigado, Marcos. Vai lavar os meus pés, hein? Agora não entende o que faço, mas virá o dia em que compreenderá. Nunca lavará os Se meus eu não te pés. lavar, não poderá ter parte comigo. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça também. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, porque no mais tudo está limpo. Mas nem todos que aqui se encontram estão limpos. O texto diz que ele lavou os pés de todos, inclusive de Judas. Eu não sei vocês, mas imaginar esse texto me deixa constrangido. Eu falei assim, não, eu preciso mostrar isso. Eu quase ia lavar o pé de alguém aqui hoje. Mas eu falei, não, eu vou mostrar através de um vídeo. Porque imaginar me deixa constrangido, ver me deixa ainda mais. De imaginar Jesus se curvando e lavando os pés de cada um dos discípulos. Embora os personagens aqui que ilustraram, eu acho que eles tinham uns pés muito bonitinhos. Na época de Jesus, eu acho que eram uns pés mais cascudo, encardido. Porque a gente está falando de gente que vivia de sandália, que andava para todo lado de sandália. Quando a gente fala de lavar os pés, a gente está falando de uma cultura que era normal da época. Isso nos deixa um pouco constrangido, porque a gente está vendo uma inversão. A gente está vendo o mestre lavando os pés dos discípulos, o Senhor lavando os pés dos servos. Lavar pé era a função do escravo mais novo. Aquele servo da casa que chegava e já tinha outros servos lá. Esse servo que chegava e falava, você vai pegar o pior serviço, tá? Já tem gente na cozinha, já tem gente cuidando da casa, já tem gente... Você vai lavar pé de quem chega. Então era o servo mais simples, mais humilde. Era aquele servo que ficava esperando com uma bacia para lavar os pés.
E aí Jesus, ele toma a dianteira e ele faz isso. E por isso que Pedro fica indignado, falando, não, você não vai lavar meu pé. Como assim você vai lavar meu pé? E aí Jesus fala, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro, sempre exagerado, né? Então lava inteiro, o corpo inteiro. Então veja aqui, servir, eu já falei aqui, servir faz parte da natureza de Deus. Mas aqui Jesus estava implantando uma cultura do céu. A cultura do céu é que nós devemos servir. Porque o reino do céu, gente, é uma coisa que é tudo invertida. Se você pensar no reino da terra e no reino do céu, o reino do céu tem os valores totalmente invertidos do reino da terra. Por isso que é tão assim estranho ver isso, porque os valores estão invertidos. Aqui nós estamos vendo o Senhor servindo. Servir faz parte da cultura do céu. E Jesus demonstra isso ao lavar os pés dos discípulos, mesmo sendo o mestre deles. Agora olha que interessante, pense comigo. Quando eles chegaram naquele local, a bacia já estava lá. A água já estava lá. Então, quando eles chegaram, eles viram que a bacia já estava lá. Que a água já estava lá. Ou seja, qualquer um poderia ir lá e lavar os pés. Mas ninguém fez isso. Talvez eles estavam esperando. E aí, quem será que vem lavar nossos pés? Mas nunca que eles iam imaginar que era Jesus. Quem será? Eu acho que vai aparecer alguém aí que vai lavar nossos pés, porque eu estou vendo a bacia. Aí Jesus vai e faz isso. Jesus, ele assume essa posição, porque isso é o reino do céu. No reino do céu, Atos 20, 35, fala que é melhor dar do que receber. No reino da terra, eu quero receber, eu quero para mim. Quanto mais, melhor. No reino do céu, quanto mais eu doar, quanto mais eu compartilhar, quanto mais eu oferecer, é melhor. Esse é o reino do céu. Quando nós falamos do reino da terra, nós falamos de uma cultura egoísta. Nós falamos de uma cultura, gente, tão egoísta e tão deturpada pelo pecado, que as pessoas, muita gente não tem mais fé nas pessoas. Eu vou contar alguns exemplos, inclusive vou contar um exemplo meu, porque aí eu posso falar com mais propriedade. Um dia eu estava no banco, e eu vi uma pessoa desesperada procurando uma coisa, e falando assim, eu perdi minha chave. Perdi minha chave, a chave do carro, e ele preocupado, chave reserva está em casa, o que eu vou fazer e tal, agora eu tenho que chamar um chaveiro. Aí eu falei assim, você quer que eu te leve na sua casa? Eu levo você lá na sua casa. Ele olhou para mim. Não, precisa não. Não, você pega a chave reserva, você fica mais tranquilo. Não, deixa para lá, vou dar um jeito e tal. Eu percebi uma certa desconfiança. Esses dias atrás, aqui no Jaú, eu vi uma senhora com uma dificuldade saindo ali. E eu falei assim, ela não estava de carro. Eu falei, onde a senhora vai? Eu moro aqui perto. Eu ajudo a senhora, eu vou levar lá na sua casa. Não, mas você não precisa fazer isso. Eu falei para ela, não, eu talvez não precise, mas eu quero. E ela desconfiadamente me entregou as coisas e eu acompanhei ela. Mas talvez o maior exemplo disso, gente, seja quando nós estávamos fazendo o projeto Restaurar. O Senhor colocou em nosso coração um projeto de reformar casa de pessoas que não tinham condição para isso. Esse projeto ele não terminou. A gente deu uma pausa justamente por causa da fase de mudança. Mas nós vamos continuar com esse projeto. Nós reformamos uma parte da casa de uma irmã aqui da nossa igreja, algo que ela precisava, uma parte externa, calçada, muro, enfim, pintamos por dentro, por fora. E aí nós encontramos uma família que estava numa situação muito difícil. Eu não quero expor aqui ninguém, então eu vou contar só meio por cima. Nós encontramos uma família necessitada e nós oferecemos ajuda. Só que nós percebemos que lá o trabalho ia ser o triplo do primeiro. Porque a gente poderia ir lá e reformar a casa por dentro e por fora, mas tinha um problema estrutural. Então a gente poderia maquiar, parecer que está bonitinho, azulejar o banheiro, pintar por dentro e por fora, mas tinha um problema estrutural porque não tinha muro de arrimo. Então nós fizemos um levantamento e vamos fazer o muro de arrimo também. Propomos, levamos o projeto, olha, nós vamos fazer isso. E ficou tudo combinado. A gente levou os profissionais lá, começamos a trabalhar a consciência da igreja. E aí a gente percebeu que a pessoa foi desanimando.
E um dia eu fui lá para conversar com ela e falar, tudo bem, nós podemos, nós vamos fazer. E ela falou assim, não sei. Eu falei assim, você está feliz? Porque você imagina, alguém vai reformar a sua casa. Tudo bem se fosse o Celso Portiolli, mas eram os irmãos da igreja. A pessoa não era dessa igreja, porque o nosso propósito não é só servir os nossos pares, é servir quem precisa. Essa pessoa não era da igreja. E ela falou assim, não sei, o meu coração não está sentindo. E aí depois nós fomos sondar, nós fomos conversar, e na realidade ela estava insegura, porque ela estava achando demais. Ela estava achando que estavam fazendo muito para ela e que poderiam pegar a casa dela. É sério. Nós respeitamos, ficamos tristes porque queríamos ajudar mais, mas respeitamos que a pessoa não quis. Eu estou falando para vocês que nós vivemos em uma sociedade tão desconfiada por causa do pecado, que tem gente que tem medo de ser ajudada, porque pode pensar que há interesse nessa ajuda. Isso é sério. E nós, como igreja de Cristo, nós precisamos entender que isso faz parte da cultura do céu. E nós precisamos começar a fazer isso se tornar normal. Isso precisa começar a se tornar comum, abençoar, cuidar, zelar, fazer. Tem que ser algo normal. Não, é algo assim, achou uma carteira, colocou no Facebook, parabéns por devolver. É o mínimo, não é da pessoa. Mas aí você há de concordar comigo, pastor, mas nos dias de hoje a pessoa que devolveu tem que dar parabéns mesmo. Mas é o normal. Mas nós vivemos em uma sociedade tão deturpada, que todo mundo só quer saber de ganhar, que quando você está disposto a oferecer, as pessoas às vezes se preocupam. Mas é parte da cultura do céu, amém? A verdade, irmãos, é que a cultura da terra, ela é egoísta. E pode acontecer o que for, deixa eu te falar, pode acontecer o que for. Se não for por Cristo, o ser humano não vai mudar. Eu vou te provar. Pandemia. Gente, teve um negócio mais insano do que a pandemia? A gente ficar trancado dentro de casa. E o pessoal ficar lá enganando a gente. Só que mais 15 dias. Mais 15 agora. E aí quando você viu mais de um ano, né? Mas sabe o que a gente aprende? Quando a gente olhava para a pandemia, muita gente não poderia se abraçar, não poderia estar junto. Estádios de futebol vazio, lojas vazias. E o que as pessoas falavam? Eu não vejo a hora. Não vejo a hora de voltar, de abraçar. Agora o ser humano vai valorizar. Agora o ser humano vai ser diferente. Os estádios vazios, aqueles torcedores fanáticos querendo ver os times. E a gente ficava assistindo, né, na televisão e dava para ouvir tudo, porque o estádio estava vazio. O que aconteceu? Voltou tudo. Ainda esse ano, teve 2 episódios, um em São Januário e outro lá em Santos. As pessoas querendo se matar dentro dos estádios. Isso porque estava com saudade. Na grande São Paulo, os principais times não jogam com torcida mista, porque eles se matam. Se o mando é de um time, só tem uma torcida, porque as pessoas não conseguem assistir um jogo junto. Olha que loucura! Mas não vamos longe, não. Na época da pandemia, onde era justamente o momento para a gente ter mais sensibilidade, as pessoas ficavam pensando, se fechar tudo, ia no mercado e, se possível, esvaziava a gôndola, pensando em si próprio, sem querer saber se o outro ia precisar. Era estoque de neve para todo lado. Aí a pessoa pensava, não, antes eu do que ele. Percebe? Mesmo o egoísmo, a cultura da terra, ela é tão egoísta que mesmo na dificuldade a pessoa não se sensibiliza. Por que existe vídeo viral? Eu vou falar uma coisa agora que até me dói no coração. Por que existe viral de boas ações? Porque é onde vem a esperança. Olá, a pessoa achou o gatinho lá, cuidou do gatinho e tal, achou o cachorro abandonado, ajudou a pessoa que estava ali sendo levada para a correnteza. Isso viraliza porque fala assim, ainda há esperança para a humanidade. Porque digamos assim, é a contracorrente. Agora, deixa eu falar algo para vocês, é isso que me incomoda. Tem muito vídeo viral de coisa que é boa, que na realidade é montagem para ter curtida. Tem pessoas que dopam animais para parecer que o animal foi abandonado e ele vai cuidar para poder ter visualização. E aí você percebe
que a maldade é sem tamanho. Essa é a cultura da terra. Mas Cristo trouxe a cultura do céu. E sabe quem vive a cultura do céu? É o morador do céu. É aquele que foi salvo e lavado pelo sangue de Jesus. É você que tem que fazer a diferença, meu irmão. É você que tem que fazer a diferença. Porque nós vivemos a cultura do céu. Nós precisamos entender isso de forma clara. Que a cultura do céu é algo que a gente deve fazer simplesmente porque é o certo. Não tem a ver com receber em troca, não tem a ver por ser beneficiado. E você precisa saber disso. Porque aquilo que eu falei de pessoas desconfiadas, isso é sério, eu vou falar isso é para nós, isso é para os cristãos. Pessoas que ficam preocupadas de ser beneficiada e o outro querer alguma coisa em troca, é real. Tem gente que ajuda porque depois ele quer alguma coisa em troca. E aí a nossa ajuda, o nosso servir, é porque nós fazemos parte da cultura do céu e porque faz parte da natureza de Deus, e não porque a gente quer algo em troca. Não é para a pessoa vir para a nossa igreja. Ah, mas e se vir? Glória a Deus. Mas não é com a intenção de converter. É porque é o natural para se fazer se a gente está na videira. O ramo tem que dar fruto. Então servir não é por interesse. Amém? E aí nós chegamos à terceira. Faz parte da nova natureza. Servir faz parte da natureza divina, faz parte da cultura do céu e faz parte também da nova natureza. Eu não sei, gente. Eu comecei a pregar muito tarde, porque já é 11h20. O que aconteceu? Ô, André, tá certo esse relógio, André? Horário de Brasília? Jesus. Faz parte da nova natureza. Faz parte da natureza de Deus, faz parte da cultura do céu. Vou dar uma corridinha, tá, irmãos? Faz parte da nova natureza. Servir faz parte de quem você é em Cristo. A nova natureza é a semelhança de Jesus. A nova natureza é voltarmos a parecer com Cristo como nós fomos criados à imagem e semelhança. Deus, se faz parte da natureza divina servir, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança, isso significa que o natural é Deus ter nos criado também para servir. Mas vocês sabem que o pecado, ele trouxe a deturpação da imagem e semelhança de Deus. O pecado trouxe o individualismo, o egoísmo, ele deturpou essa semelhança. Mas em Cristo nós fomos salvos e nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos fez uma nova criatura em Cristo. Então aquela imagem e semelhança do início é resgatada agora através de Cristo e do Espírito Santo. Então agora novamente nós passamos a se parecer com Jesus. Então servir faz parte da nova natureza. Efésios capítulo 2, o versículo 8 ao 10 nos diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos, olha só, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. As boas obras, o servir faz parte da nova natureza em Cristo Jesus. Fomos salvos pela fé, mas se nós somos salvos, nós fazemos boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas porque somos salvos, fazemos boas obras. Deu para entender? Tiago capítulo 2, versículo 26 fala que a fé sem obras é morta. Ah, eu sou salvo pela fé. E como que você prova que você é salvo? Através das boas obras. Através das obras, nós provamos, evidenciamos a nossa salvação. Se domingo passado nós vimos aqui que a unidade é evidência da salvação, aqui nós vemos que as obras também, porque as obras são fruto, os frutos que comprovam que estamos conectados na videira. Quando você faz boas obras, você prova que está conectado na videira. Quem está conectado na videira? Boas obras, irmãos, frutos de serviço. E aí, nós chegamos aqui
a nossa última parte. Se a primeira parte eu queria compartilhar com vocês o porquê servir. E nós vimos aqui que nós servimos porque faz parte da natureza de Deus, faz parte da cultura do céu e faz parte da nossa nova natureza. Eu quero agora, nesse final da mensagem, de uma forma mais prática, compartilhar com vocês sobre como servir. Se esse é o nosso propósito, como que eu posso ser usado para servir? No fundo a gente sabe, não sabe? A gente está falando de algo que é comum, que é natural, servir quem está próximo. Que o fruto é para ser compartilhado, para ser doado. Que o propósito é nos esvaziar. Você já pensou? Você que aprendeu tanto de Cristo, de Deus, da vida, tem experiência, tem conhecimento, e você não compartilhar isso e você morrer com isso? Por isso que pessoas que viveram tanto e compartilharam e experimentaram tanto de Deus, escrevem livros para poder deixar aquilo. Só que nós podemos fazer isso além dos livros, nós podemos deixar isso no coração das pessoas. Nós podemos deixar isso na vida das pessoas. E eu vou dizer algo para vocês. Deus, Ele sempre está na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos de quem está disposto a servir. Ele vai na frente. Ah, Senhor, eu não consigo. Ele vai na frente. E aqui, eu quero exemplificar isso. Nós servimos onde Deus nos colocou e com o que Ele nos deu. Aonde Deus te colocou? É lá que você vai servir. Com o que Deus te deu, é com o que você vai servir. Onde Deus nos colocou? Deus nos colocou na cidade. Deus nos plantou em uma igreja. São locais onde nós podemos servir. Quando nós falamos que nós servimos a cidade, nós estamos falando de cidadania. E cidadania nada mais é do que a responsabilidade que eu tenho no lugar que eu habito. Eu tenho uma responsabilidade para com essa cidade. E eu preciso amar essa cidade. Eu preciso orar por essa cidade. Eu preciso cuidar dessa cidade. Porque é fácil eu declarar, descalvado é do Senhor Jesus. Agora é difícil eu declarar, descalvado é minha. Porque quando eu falo que descalvado é do Senhor Jesus, eu jogo a responsabilidade para Jesus. Se a coisa não está boa, Senhor, essa cidade é tua, hein? Ó Senhor, nós já declaramos, nós já profetizamos que descalvado é do Senhor. Então vamos, né? Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que essa responsabilidade é nossa. É difícil falar, descalvado é minha. Mas olha o que a Bíblia fala em Jeremias. Jeremias no capítulo 29, versículo 4 e 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos. Agora olha o que fala no versículo 7. Versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei. Busquem a prosperidade da cidade. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Servir a cidade é promover oportunidades. Você que tem no seu coração aqui, você quer ser empresário, você quer ser microempresário, eu oro em nome de Jesus para que Deus te abençoe. Porque você pode gerar empregos. Se Deus colocou isso no seu coração, creia nisso, ore por isso, porque você vai promover oportunidades. Não vou gerar empregos diretamente, talvez eu sou autônomo, ou talvez eu sou MEI, que fala? Mas vai ter pessoas que vão ser atingidas pelo seu trabalho, e vão ser beneficiadas pelo seu trabalho. Isso é promover oportunidades, é trazer recursos. Você mora numa cidade, você não vai desejar que ela seja próspera. Não, você vai desejar sim que ela seja próspera. Por isso que quando nós olhamos um comércio novo, algo novo, a gente fica feliz, não fica? Eu fico feliz, eu fico triste quando fecha, misericórdia. Falou, que pena. Porque é uma alegria poder ver. Não adianta a gente orar, é responsabilidade nossa promover. É responsabilidade nossa fazer com que as coisas aconteçam.
Então você tem que orar por essa cidade, mas você tem que ser um servo nessa cidade. Um dia nós estávamos em uma reunião com o prefeito, agora eu não lembro qual foi o mandato exatamente, mas eu lembro que nós, os pastores, foram lá orar com o prefeito, e eu lembro que me deram uma palavra no final, e eu falei o seguinte, eu lembro como se fosse hoje, eu falei assim, olha, nós não estamos aqui para pedir coisas para o senhor ou para a prefeitura, a gente não quer benefício, a gente é cidadão, quer ser tratado como qualquer cidadão, mas a gente está aqui para servir a cidade, e o que você precisar, conta com a gente. Essa tem que ser nossa mentalidade. A gente não pode se aproveitar ou querer benefício, a gente está aqui para servir. Porque nós precisamos que as pessoas beneficiem a igreja. Por quê? O que a gente é diferente de outro cidadão? Por que a gente precisa de coisas especiais? A gente já tem o Senhor. Mas nós estamos aqui para servir e abençoar a cidade. Nós queremos ver essa cidade crescer. Nós queremos ver empregos sendo gerados. Você pode ser usado para isso, inclusive. Servir quem está do seu lado, promovendo justiça, promovendo alegria, promovendo paz. Você serve dessa forma. E você também pode servir na comunidade local que você compartilha a sua fé. A igreja é um lugar para servir. E isso é tão importante como servir a cidade. Por quê? Quando eu sirvo a igreja, eu sirvo os meus irmãos e eu entendo o quanto a igreja é fundamental. Ser um voluntário na igreja é entender que o ministério da igreja é fundamental para a cidade. Você acredita que essa igreja aqui, essa igreja, a gente tem que falar de nós, essa igreja aqui é fundamental para essa cidade? Então, se você crê, você precisa fazer com que essa igreja cada vez mais cresça, alcance novas vidas, e nós vamos fazer isso não é com uma ou duas pessoas. Nós vamos fazer isso é com a igreja engajada, buscando servir uns aos outros. E para encerrar, nós servimos com o que Deus nos deu. Mas o que eu faço? O que Deus me deu? Deus nos deu tanta coisa. O fruto do Espírito talvez seja um dos maiores presentes que o Espírito nos deu. Ele te deu amor, Ele te deu paz, Ele te deu alegria, Ele te deu paciência, Ele te deu bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Tudo isso é para você servir. Com o que eu vou servir? Compartilhe o amor de Cristo. Com o que eu vou servir? Leve alegria para aquele que está aflito. Com o que eu vou servir? Traga paz onde existe contenda. Seja a diferença em nome de Jesus. Seja sal da terra, seja a luz do mundo. Eu quero finalizar lembrando de uma história que eu vi esses dias atrás, da pastora Simeia Williams, que inclusive a gente quase trouxe ela para pregar aqui. Nós agendamos, ela perdeu o voo. Mas ela vinha numa conferência de mulheres há um tempo atrás. E essa história, ela chamou muito minha atenção, porque ela tinha uma irmã, que essa irmã tinha um filho, e esse filho, ele não acreditava em Deus, e ele contraiu AIDS, e ele estava nos últimos dias de vida, e Deus colocou no coração dela para servir ele, enquanto ele tivesse vida. Só que ela queria pregar o evangelho. Ela queria chegar lá e pregar, só que ela não podia porque ele não acreditava, ele não gostava dela. Então ela ia lá, disfarçadamente, dizendo que estava visitando a irmã, e ela começava a conversar com a irmã, ou ela ia orar com a irmã, e ela orava o evangelho, porque ela sabia que ele no quarto eu vi, e ele definhando, pele e osso. E ela orava, e disse que enquanto ela orava, ela pregava, porque ela achava que a melhor forma de servir ele era justamente pregando. E ela pregava, falava do evangelho enquanto orava. Mas disse que um belo dia, ela saiu da sua casa e ela encontrou um menino vendendo caqui na rua. O menino tinha por volta de 8 a 10 anos. E ela perguntou o preço do caqui, ele falou assim, a caixa é 10. Falou, mas está muito caro. Então eu faço 2 por 10. Aí falou, agora pode ser. Ela foi e comprou a caixa de caqui, e ela pensou assim, aquele rapaz não come faz muito tempo, está definhando, vive de água. Quem sabe caqui ele come. E ela levou a caixa de caqui, e na hora que ela chegou, a mãe do rapaz não estava, ela bateu na porta, e falou o nome dele, e falou, olha, eu vim aqui trazer alguma coisa. E ele ficou quieto.
E ela percebeu que ele não ia convidar ela para entrar, e ela falou, eu trouxe caqui para você comer. E na hora que ela disse, eu trouxe caqui para você comer, ela ouviu um grito de lá de dentro da casa. Ele existe! Ele é real, ele existe! E ela assustou, porque ela disse que ela nunca tinha ouvido um grito tão estridente de uma pessoa tão fraca. E ela entrou na casa e falou, menino, o que aconteceu? Aí ele falou, nessa madrugada, eu estava agoniado. E eu falei, eu xinguei Deus e falei, se você existisse, você usaria aquela gorda para trazer caqui para mim. E ela, quando contava, ela falava, me chame de qualquer coisa, menos de gorda. Mas ele disse, se ele existisse e usar aquela gorda para trazer caqui para mim. E naquela revolta, xingando a Deus, ele fez uma oração sincera e Deus ouviu e mandou caqui para ele. Ela disse que ele comeu todo aquele caqui. Ela sentiu uma sobrevida nele. E ela saiu daquela casa e a primeira coisa que ela fez foi voltar naquele local onde o menininho vendia o caqui para poder comprar mais caqui. Porque falou, pelo menos caqui ele está comendo. Só que ela não achou o menino. Ela perguntou para todo mundo sobre o menino. Ninguém tinha visto mais o menino. E ela percebeu que ela pechinchou com um anjo. É aquilo que eu disse, irmão, quando você tem o coração de servo, Deus ele vai na frente, Deus ele vai abrindo o caminho, Deus vai preparando situações. Naquele dia, aquele jovem confessou Jesus Cristo, entregou a vida para Cristo. Naquela semana ele partiu. Deus ainda faz essas coisas, meus irmãos. Tem muitas pessoas aqui nessa cidade que precisam ser servidas em amor, em graça. E eu finalizo com uma frase do pastor, doutor Martin Luther King, que disse, todas as pessoas podem ser grandes, porque todas as pessoas podem servir. Não é preciso ter um diploma universitário para servir. Não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir. Basta um coração cheio de graça e uma alma gerada pelo amor. Você pode servir porque você é filho de Deus e faz parte da natureza de Deus. Você pode servir porque você é um cidadão do céu, você vai morar no céu e faz parte da cultura do céu. Você pode servir porque você é uma nova natureza em Cristo Jesus e Ele te chamou para servir. Com aquilo que Ele te deu, com a graça que Ele te deu, com o amor que Ele te deu, com os dons que Ele te deu, com o fruto do Espírito que Ele te deu. O que nós não podemos é ficar confabulando, criando estratégias. Seja apenas quem Deus criou para você ser e sirva de coração em nome de Jesus. Quero orar com você nessa noite. Fique em pé para nós orarmos juntos.